Olá, gratidão por sua presença em nosso ciclo de painéis em comemoração do Dia C. Sou Raquel, faço parte do time da KENAC e serei responsável pela mediação nessa tarde. Nosso tema de hoje é sustentabilidade de talentos. Como fortalecer essa cultura em sua cooperativa? E esse assunto tem uma relação direta com tudo que tem modificado nas relações de trabalho hoje. Então, todo colaborador busca não somente um salário adequado, uma remuneração, mas ele quer também qualidade de vida, quer segurança psicológica, quer sentir que tem transparência nas relações com a empresa. E para falar desse assunto, nossos voluntários do dia, todos estão trabalhando diretamente com RH. Então, a gente tem a Aline Fernanda, que é psicóloga, o Wilton, que é gerente da área de suporte organizacional, então, diretamente, tem diversas áreas da cooperativa em sua liderança, e a Thaís, que é analista de gestão de pessoas e também tem toda a especialização na área. Então, eles vão compartilhar um pouco para a gente esse novo tema que o mercado tem sendo discutido bastante, e, além disso, trazer para a gente o dia a dia e como a gente pode melhorar a nossa relação na cooperativa. Sejam bem-vindos, o palco virtual é todo de vocês. Boa tarde a todos, boa tarde, Raquel, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade por participar hoje do Dia C e também pela participação de todos. Espero que a gente consiga compartilhar bastante experiências e conhecimentos com vocês. Pessoal, boa tarde a todos. Expectativa. Obrigada, Raquel, pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar agradecendo, primeiramente, a participação, a presença de vocês aqui no nosso último painel. Durante o mês de julho, nós realizamos alguns painéis aí em homenagem ao Dia C, né, Dia de Cooperar, que vai ser comemorado amanhã, né, o Dia Internacional do Cooperativismo, e hoje a gente pretende fechar aqui com chave de ouro, e isso só é possível com a presença e a participação de vocês. Já agradeço de antemão aí a todos os presentes, tá? Para a gente é uma satisfação poder falar um pouquinho aí desse tema, né, de sustentabilidade de talentos, principalmente porque eu acredito que todos os temas que a gente debateu aqui no decorrer do mês de junho, relacionados tanto à sustentabilidade quanto às questões de governança, o sucesso de todas as ações que nós conversamos aqui no decorrer do mês só é possível com a atuação das pessoas, né? Eu acho que as pessoas, por mais que a gente tenha aí o avanço tecnológico, as pessoas ainda continuam sendo peça fundamental para o sucesso das cooperativas e das organizações. Então, a gente precisa, sim, continuar se preocupando, né, com o bem-estar e com a motivação das pessoas para conseguir alcançar os melhores resultados. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, sustentabilidade de talentos, eu queria fazer uma reflexão, né, com vocês sobre a questão do trabalho. Então, o trabalho, ele é essencial aí para a humanidade desde os tempos da pré-história, né? Então, ele tem um significado muito importante, forte para todos os seres humanos, nós seres humanos, e o modo, né, como as pessoas enxergam o trabalho, o seu significado e como elas atuam no dia a dia do trabalho, ele é diretamente influenciado pelos contextos políticos, pelas questões culturais, econômicas e também pela história, né, de cada indivíduo. Então, a gente teve um exemplo aí bem recente, marcante, que foi a pandemia, né? O quanto a pandemia influenciou e afetou a nossa forma de olhar para as questões do trabalho. Então, muitas coisas que as empresas, as cooperativas já discutiam de necessidade ou de possibilidade de mudança, com a pandemia, alguns processos foram acelerados, né? Então, um exemplo aí é a questão do home office, do trabalho remoto, que algumas empresas nem cogitavam, outras já pensavam na possibilidade mais a longo prazo, e aí com a pandemia acelerou o processo, e hoje a gente tem uma nova realidade, né? Então, esse é um exemplo do quanto o trabalho ele é influenciado de acordo com os acontecimentos sociais, né? De acordo com a época em que nós estamos, mas também muito pela história aí de cada pessoa, de cada indivíduo. E aí uma reflexão interessante também que a gente precisa fazer é que hoje a realidade das empresas existe um encontro de gerações, né? Então nós temos gerações diferentes atuando no mesmo ambiente corporativo.
E aí cada geração tende, né, a se comportar de uma forma, tende a ter uma expectativa diferente, às vezes uma forma de atuação, e o que a gente precisa encontrar é um alinhamento, aí, uma forma de não só criticar, né, a forma do outro, porque a gente tem uma tendência a acreditar que aquilo que a gente faz ou a forma como a gente atua é a melhor. Mas não necessariamente, às vezes a forma do outro é só uma forma diferente, né, de realizar o trabalho, e a expectativa do outro não pode ser vista por nós com preconceito, né, com preconceito ou com discriminação. A diferença é que cada um tem uma expectativa diferente, cada um é de uma época diferente, e está num momento de vida diferente. Então, o que a gente precisa é buscar aí a compreensão, né, do ponto de vista do outro, para entender por que que o comportamento dele é diferente do meu e buscar um alinhamento para a gente conseguir atuar juntos, né, da melhor forma possível. Então, existe sim gerações diferentes nas empresas, com diferentes expectativas, motivadores e comportamentos. E aí, se a gente for pensar, só volta um pouquinho, Thaís, por favor. Se a gente for pensar no passado, né, o que os indivíduos valorizavam, né, numa carreira profissional na empresa? Geralmente as pessoas buscavam um trabalho que fosse CLT, que tivessem o registro, né, na carteira de trabalho, e o desejo delas era encontrar uma empresa onde elas poderiam fazer carreira e ficar por muitos anos. Então, essa questão, era fator de orgulho, né, para os trabalhadores ficarem anos ali na mesma empresa. Isso demonstrava responsabilidade, estabilidade profissional, demonstrava que era um bom profissional porque está há muito tempo na empresa. E hoje, o que a gente vê aí nas gerações atuais, né, o que elas buscam, que tem como expectativa, é um conjunto de fatores, né? Então, elas buscam motivações mais ligadas à satisfação no ambiente de trabalho, então elas querem trabalhar, mas querem fazer algo que traga satisfação, que tenha um propósito para elas, um significado, e que traga alegria, né? Eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto, eu não quero trabalhar mais só pelo dinheiro. Elas buscam também reconhecimento, isso tanto da empresa, quanto dos colegas de trabalho, quanto das lideranças. Elas querem ser reconhecidas pelos seus talentos, né? Pelas boas entregas que fazem. E os novos desafios, né? A geração de hoje, eles buscam desafio o tempo todo. Então, é comum a gente ver, às vezes, a pessoa trabalha 6 meses, 1 ano numa empresa e, às vezes, tem um bom salário, bons benefícios, mas, às vezes, busca uma outra oportunidade profissional pela possibilidade de fazer atividades diferentes, de conhecer processos diferentes, que, às vezes, elas não enxergam dentro da empresa onde estão. Então, é uma questão que a gente tem que entender que essa nova geração, eles são preparados desde pequenos para isso, né? Então, eles são incentivados desde pequenos na escola e também na faculdade, que eles precisam ser inovadores, que eles precisam ser criativos, que eles precisam ser questionadores, e aí eles vão em busca disso, né, o tempo todo. Hoje eles olham para a empresa e o que esse trabalho que eu faço aqui está agregando no meu currículo. E aí, às vezes, fica 6 meses na atividade, já aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui, quero partir para uma nova oportunidade para aprender outras coisas, porque o que importa é a experiência para o currículo profissional. E os processos dinâmicos, né? Então, cada vez mais as pessoas chegam na empresa e reclamam, às vezes, da burocracia, né? Do processo, às vezes, que tem várias etapas, e aí, às vezes, sugerem, vamos eliminar a etapa, ou isso aqui precisa ser mais dinâmico, é muito demorado, e às vezes quem está lá na cooperativa já está acostumado a fazer aquilo há um tempo, não, mas a gente sempre fez assim, sempre rodou bem assim, então alguns conflitos podem acontecer nesse sentido, né, das novas gerações, às vezes sugerem mudanças no processo, e quem sempre fez o processo daquela forma, às vezes tem uma resistência de entender ou de aceitar que o processo precisaria ser diferente. Vou te passar, Thaís. E aí, entrando um pouquinho mais na questão de sustentabilidade, é importante a gente entender que sustentabilidade de talentos, ela diz respeito a uma combinação de esforços e de incentivos, tanto para atrair, quanto para motivar, capacitar e reter os profissionais de destaque aí na cooperativa. Então, a sustentabilidade, ela começa desde o momento do processo seletivo.
desde a seleção, porque é importante eu selecionar um candidato que tem expectativas compatíveis com o que a minha cooperativa pode oferecer para ele em termos de oportunidade, né? Então, é importante a gente sempre no processo seletivo investigar bem quais são as expectativas deles e olhar para dentro da nossa cooperativa e verificar se vai ser possível a gente trabalhar e atender aquela expectativa ou não, né? E então, desde a seleção, a gente já deve pensar nessa questão da sustentabilidade. Motivação, né, gente, é dia a dia, então acompanhar o colaborador ali, procurar conhecer o colaborador, entender o que pode ser um item de motivação para ele, capacitação, porque às vezes não adianta a gente só trazer um talento e colocar lá e achar que ele vai performar sozinho, né? Mesmo sendo um talento, as pessoas precisam de orientação, precisam de apoio, de direcionamento. E a retenção, né? Então, a retenção é dia a dia também, que faz parte aí de um conjunto de fatores e de situações. E sustentabilidade de talentos, a gente costuma dizer que não é apenas responsabilidade da área de RH, né? Então, é uma união de esforços tanto dos recursos humanos, quanto das lideranças, da gestão, dos gestores aí da cooperativa, né? Da alta direção, e cada um na sua caixinha, no seu papel, tem sim condições de colocar em prática ações que vão fortalecer a sustentabilidade das pessoas, tá? Raquel, você quer? Oi, Raquel. Sim. Até aproveitando exatamente essa temática, como a gente tem um público quase 100% de cooperativas de crédito, para ficar mais claro para todo mundo, a gente conseguir ser desse painel sendo mais objetivo, a quem a gente endereça essa responsabilidade de forma prática dessa sustentabilidade de talento? Eu acredito, Raquel, muito que a sustentabilidade ela deve ser endereçada a todos que fazem parte da cooperativa, porque é mais que provado, né, que um bom ambiente de trabalho é um diferencial hoje para a gente reter as pessoas na empresa. Então, e quem faz o ambiente de trabalho são todos nós, né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes você pode ter uma empresa com um bom salário, com bons benefícios, com bons programas, tem uma liderança bacana, tranquila, mas o ambiente de trabalho ali com os colegas é pesado, as pessoas não se ajudam, não tem cooperação, existe conflitos, né, que acabam desgastando no dia a dia e acontece muitas vezes das pessoas saírem da empresa por questão de ambiente. Assim como acontece muito também das pessoas optarem em permanecer na empresa pelo ambiente. Então aqui eu tenho um bom ambiente de trabalho, sou feliz de vir para cá, de estar com meus colegas, isso conta muito também no dia a dia aí para a sustentabilidade. Então eu entendo que deve ser endereçado a todos que fazem parte da cooperativa. Todo mundo, no seu papel ali, é importante para ajudar a reter as pessoas. Assim como também não adianta, às vezes, a pessoa tem um bom ambiente de trabalho, tem bons colegas, mas a liderança, às vezes, é difícil, né? Não trabalha as questões que precisa trabalhar. Ou tem tudo isso, tem liderança e tem ambiente, mas não tem um bom salário, não tem bons benefícios, não tem flexibilidade, não tem os programas que ela almeja. Então, é um conjunto aí que eu acho que é o esforço de todos, conta, tá? Eu vou dar sequência agora no que a Aline trouxe sobre sustentabilidade de talentos. Então, quando a gente fala em sustentar talentos, tem que pensar num profissional além de uma ferramenta produtiva. Tem que considerar principalmente e ter uma preocupação com o fator humano. Então, quando a gente entende que tem um profissional e que ele tem necessidades diferentes, a gente consegue pensar em sustentabilizar os talentos. Hoje, as pessoas valorizam muito qualidade de vida, saúde mental, então tem que ter uma gestão a longo tempo, né? E essa gestão, ela vem junto da parceria, que é o que a Aline trouxe, do recursos humanos, da liderança e das pessoas que estão envolvidas, no geral. Então, às vezes, eu tenho um estagiário que quem cuida não é o líder, né, imediato, às vezes é um analista que está acompanhando. Então, todas as pessoas que estão envolvidas têm responsabilidade nessa gestão do talentos. E aí, quando a gente faz uma gestão de talentos boa, né, que tá todo mundo acompanhando, a gente consegue ter um bom índice na empresa. E aí eu vou trazer para vocês, né, a Aline falou um pouquinho do que é sustentabilidade, mas antes de saber disso, a gente tem que se perguntar o que é um talento, né? O que é um talento na minha empresa? Então, talentos, no geral,
são pessoas bem avaliadas nas entrevistas, nas avaliações de competência dos recursos humanos e das lideranças. Então, talentos são pessoas que estão alinhadas à cultura da empresa e aos seus valores, e elas desempenham suas funções com excelência e alcançam alta performance. Então, são pessoas que, quando a gente entrega uma atividade para elas, elas entregam além do que é esperado, né? Sempre traz uma sugestão nova, alguma melhoria no processo. Então, são pessoas que se destacam. E é importante trazer que todo mundo tem um talento, né? Todo mundo é talentoso em algo. E aí, talento é a facilidade com que eu realizo alguma atividade. Então, eu posso ter um talento e às vezes eu não estou no local correto para desenvolver aquela competência que eu tenho. Eu não estou na área correta, eu não tenho oportunidades. Então, a gente sempre tem, né? Todos os colaboradores que estão na nossa empresa são talentosos, né? E aí cabe a gente achar o que cada um é talentoso. E aí eu posso até trazer aqui para vocês alguns exemplos, né, do que é uma pessoa talentosa. Então, eu tenho talento para ter um relacionamento com as pessoas, né? Tem gente que fala, eu sou de exatas, né? Outras são de humanas. Então, tem pessoas que têm mais facilidade para lidar com pessoas, outras não. Eu tenho um talento para raciocínio lógico. Então, eu estou numa reunião, eu consigo trazer sugestões, inovações, né? Eu penso rápido quando alguém traz algum problema para mim ou algum questionamento. Aprender outro idioma também é um talento. Tem gente que faz cursos durante anos, né, e não tem essa facilidade de aprender um novo idioma, e tem gente que já consegue aprender, né? Então, talento é a facilidade com que você realiza determinada atividade. E aí eu queria convidar vocês para pensar um pouquinho o que é um talento na sua cooperativa, né? O que é um talento de acordo com o cenário que eu tenho atualmente? Porque, às vezes, o que é talento para a minha empresa nesse momento pode não ser para a sua, né? Pode não ser para a sua cooperativa. Então, vou trazer alguns exemplos, né, novamente, do que pode ser um talento. Talento é uma pessoa que coopera, eu considero essa pessoa uma pessoa que se destaca, alguém que compartilha seus conhecimentos, que trabalha em equipe, que ajuda os seus colegas. Ou um talento pode ser uma pessoa que é executadora. Então, ela pega um processo desde o início, então ela traz a sugestão do processo, ela desenvolve e ela finaliza. Isso é uma pessoa que se destaca, né? Porque normalmente as pessoas trazem a sugestão, né, do talento, de uma proposta, por exemplo. Então, é importante olhar o cenário que eu tenho na minha cooperativa hoje. Então, na minha cooperativa, vamos pensar que eu tenho um quadro pequeno de colaboradores, né? Então, eu não vou conseguir trazer duas pessoas, não vou conseguir trazer uma pessoa que traga a sugestão e outra que vai implantar, né? Então, eu tenho que trazer uma pessoa que tem esse compilado de competências, que ela vai conseguir desde o início, além de trazer a sugestão, colocar a mão na massa e entregar, né? E tem pessoas que, por exemplo, no mercado, né? Uma pessoa que se destaca é alguém que tem inglês avançado. E aí eu vou trazer ela para minha cooperativa e eu percebo que eu trouxe ela porque ela se destacou, né? Não, ela tem inglês avançado, vou trazer para trabalhar comigo. E aí eu percebo que eu não vou conseguir dar desafios para ela, né? Eu trouxe ela para trabalhar na minha cooperativa e eu não consegui dar desafios. Eu sou uma empresa brasileira, eu não tenho clientes internacionais. Então eu trouxe uma pessoa porque ela é bem talentosa naquela competência e eu acabo desligando ela ou ela acaba saindo porque ela não tem desafios para colocar aquele talento que ela tem, né? E aí eu não sei se vocês já ouviram algumas pessoas falarem que alguém pergunta, por que você foi desligado? Né? A pessoa fala, pelo mesmo motivo que eu fui contratado, né? Porque eu fui contratado, porque eu sou tão boa naquilo, mas a empresa não me deu oportunidades, não me deu desafio para colocar isso em prática. Então, o que é importante a gente pensar é o que é um talento para minha cooperativa e o que é um talento para o meu negócio, antes da gente pensar, né? O que eu vou fazer para sustentabilizar? Tá bom? Interessante isso aí, essa definição que você fala de talentos, né? A gente até olhar para dentro da cooperativa e pensar quem é que está sendo associada. É alguém que tem esse talento para ter contato direto com pessoas, uma pessoa com talento comercial, ou está colocando alguém com um perfil que de repente deveria estar em atividade de retaguarda dentro da cooperativa. É muito importante a gente refletir nessas análises para não achar que tal pessoa está desempenhando ruim na área de vendas, não está legal no comercial, ou que o controle interno está com muito potencial em relação a vendas. Então, a gente tem que realmente analisar, até no plano de cargos e salários da cooperativa, quais talentos, né, eu entendo, têm que ser requisitados para cada cargo. O que é que eu devo observar para trazer alguém que tenha os talentos natos para aquele cargo específico? E depois a cooperativa traz a ação, mas eu trouxe o controle interno que só pensa em vendas, não é o perfil dele ser controle interno. Ou inverso, alguém que está lá na área de vendas
e que simplesmente tem um perfil completamente diferente de quem tem que estar de frente para o cliente nessas relações comerciais dia a dia. Então, é bem interessante essa reflexão para o nosso cenário. Te devolvo a palavra. Perfeito, Raquel, é isso mesmo, né? E mais uma vez a gente reforça aqui o quanto é importante, desde o processo seletivo, né, a gente ouvir o que o candidato traz, né, em relação às suas expectativas, o que ele traz sobre ele, porque é o que vocês colocaram, né? Às vezes nós do recursos humanos temos uma tendência a olhar as pessoas todas com potencial e todas são talentosas. Às vezes se não está performando da forma como a gente acredita que deveria performar, ou é porque está no lugar errado, ou porque alguma coisa ali, alguma coisa na engrenagem não está funcionando bem, mas a gente sempre acredita que é possível ajustar e a pessoa entregar o melhor que tem competência para fazer, né? Então, sempre olhar isso, né? Tanto quando for contratar, quanto para os colaboradores que já fazem parte da cooperativa, quais são as expectativas, né? O que vocês buscam aí para a carreira profissional, o que vocês esperam da cooperativa, da liderança, e alinhar, né, de forma transparente, olha, isso que você busca aqui não é possível, né? Não vou conseguir atender nisso, mas posso te ofertar aquilo, vai ser suficiente ou não. Então, ter conversas sinceras e transparentes com a equipe é necessário, tá? E é imprescindível também na sustentabilidade de talentos. Um outro fator aí que é um desafio para as empresas hoje é a competitividade, né? Então, bons profissionais, hoje com as redes sociais, com o LinkedIn, bons profissionais se destacam com grande facilidade, né, nessas redes sociais e não precisa de muito, né? A pessoa do RH vai lá, faz uma busca lá de perfil, olha o perfil, já entra em contato, oferece uma super oportunidade, então o processo está muito mais fácil e muito mais ágil hoje, né? Então, isso também é um desafio para a gente conseguir manter os talentos aqui nas empresas, porque o pessoal do RH está sempre de olho aí em quem é bom, às vezes não precisa a pessoa nem procurar emprego, né? Um colega que trabalhou com ele sabe que ele é bom, vai indicar para uma outra oportunidade, ou o mercado acaba encontrando, tá? Então, por isso que a gente precisa estar sempre fortalecido aí nas nossas práticas, para que quando o nosso colaborador receba uma proposta, ele faça uma reflexão, né, do que ele tem de positivo aqui, se vai valer a pena fazer a troca ou não. Outro desafio, modalidades de trabalho. Então, comentei lá no início, né, que a pandemia trouxe uma nova realidade aí de trabalho remoto, de home office, que permaneceu por um tempo, e hoje o cenário que a gente tem pessoas que só querem trabalhar remoto, home office, tem pessoas que preferem o híbrido, né, que gostam do home office, mas querem também o presencial para ter mais facilidade de troca, de experiência e de conhecimento com os colegas de trabalho, ter essa possibilidade de interação, e tem aqueles que querem sempre o presencial, que não conseguem trabalhar de casa, às vezes por uma questão de concentração ou de ambiente. Enfim, então tem de tudo hoje. Assim como o encontro de gerações, que a gente tem várias gerações dentro da cooperativa, a gente tem também pessoas com expectativas e com vontades diferentes. E aí, como que a gente lida com isso, né? Porque é quase impossível a gente agradar 100% das pessoas, né? Então, a gente pode ouvir e deve ouvir o que a maioria gostaria, né? Então, o meu público aqui, qual é a vontade, né, do meu público? Então, ouvir o que é o pedido da maioria e tentar adequar aí da melhor forma possível. Não vai agradar 100% todo mundo, mas essa escuta, ela é importante, tá? Não adianta a gente querer, às vezes, implantar um modelo aí que está na nossa cabeça, mas que o nosso público está totalmente contrário, porque aí a gente vai acabar perdendo os talentos também. A questão das gerações, né, que eu comentei com vocês, então, e da liderança também, então, quanto é difícil, às vezes, a gente falar, eu quero um colaborador que seja inovador, criativo, que dê sugestões, e aí chega aquela pessoa na empresa e começa a fazer várias perguntas e críticas, porque esse processo é assim, porque aquilo é assado, que isso deveria ser assim, porque eu acho que tem que tirar isso, que tem que mudar aquilo, e às vezes a liderança não está preparada, né, para receber essa pessoa,
E aí acaba aquilo, às vezes, acaba até incomodando, né? Porque a pessoa pergunta o tempo todo, a pessoa precisa entender o propósito da atividade, do que está fazendo, acreditar que existe um propósito que vai ser positivo para ela e para a empresa para conseguir executar. E aí ele vai te questionar o tempo todo. Então, aquilo, às vezes, causa um incômodo também, né? Fala, poxa, eu estou aqui, sempre fiz assim, sempre deu certo. Essa pessoa vem cheio de críticas, né? Falando que assim não tá bom, ou com ideias fora da casinha que para a gente nesse momento não é viável. Então, assim, a gente o que a Thaís trouxe é muito importante, né? Antes de contratar, a gente precisa pensar e refletir o que a gente está buscando e o que é um talento aqui. E também olhar para as nossas lideranças, né? Se elas estão ou não preparadas para lidar com esses perfis profissionais. E se não estiver, mas é aquele perfil profissional que a gente entende que a cooperativa precisa ter, a gente precisa trabalhar essas lideranças para receber, né? E para saber lidar ali no dia a dia com eles. Porque não é porque a pessoa ocupa, às vezes, uma posição de líder que ele já sabe tudo, né? Geralmente, os líderes, eles têm um conhecimento técnico muito grande, né? Entendem muito da atividade, da rotina do trabalho ali em si, mas gestão de pessoas é difícil, porque as pessoas são diferentes, cada uma se comporta aí de acordo com a sua percepção de mundo, trazem as suas individualidades, e a coisa muda muito rápido, o processo é muito dinâmico quando se diz respeito às pessoas. Não existe um manual, né, que vai falar, ó, faça sempre isso que vai dar certo com todo mundo. Não, às vezes vai dar certo com a Raquel, mas não vai dar certo com a Thaís, porque elas são diferentes, apesar de ocuparem, às vezes, o mesmo cargo na mesma cooperativa. Então, eu preciso procurar genuinamente, né, com interesse genuíno, conhecer quem são as pessoas que trabalham comigo e entender o que é motivador para a Thaís e o que é motivador para a Raquel, qual a melhor forma de conversar com a Thaís, qual que é a melhor forma de conversar com a Raquel. Então, não existe receita de bolo, fala, ó, vai sempre por aqui que você vai acertar sempre. E gestão de pessoas é isso o tempo todo, né? Quantas vezes a gente é surpreendido, às vezes por questões que fala, nunca vi isso na minha vida, nunca passei por isso, nunca aconteceu, mas sempre acontece alguma coisa que a gente nunca passou e que a gente precisa ter jogo de cintura e flexibilidade e aprender a lidar ali naquela situação. Então, é importante reforçar isso também, né? Não só culpar as lideranças, porque você não sabe lidar ou conduzir a sua equipe, mas os RHs aí tem que ter essa preocupação também de ajudar, de apoiar, de ser parceiro, de trocar orientação também com esses líderes, que muitas vezes são excelentes técnicos, mas precisam de ajuda também na forma de conduzir as pessoas, porque é um desafio, tá? Então, por isso que está aqui. E a mente aberta, né, gente, que eu comentei também um pouquinho mais atrás, que o difícil não é a gente aprender algo novo, mas sim desaprender o velho. Então, as novas gerações vêm cheias de ideias, né? Muitas vezes eles jogam a ideia, critica a forma como a gente faz, mas também sozinho não consegue implantar a ideia que tem. Então, para que a coisa aconteça, eles vão precisar de orientação, de direcionamento, e para a gente nem sempre, às vezes, é fácil, né, deixar a forma como a gente sabe fazer de lado e abrir a cabeça para o novo, para uma nova forma de executar. Mas é importante, né, porque o mercado hoje ele tem exigido essa adaptação, flexibilidade e transformação em processos e na forma da gente gerir as pessoas, tá? Aline, até interessante esse ponto que a gente tem visto muito no mercado, diretor de felicidade, líder de... Tem uns nomes bonitos agora, né, que tem surgido, e o que eu tenho percebido em relação às lideranças, até uma entrevista recente que eu estava verificando, que antes a gente tinha esse muito conceito, quem cuida das pessoas é o RH, quem tem que gerir os talentos é o RH. Só que hoje está no conceito de não é o ou sou o RH, ou sou um técnico tributário, ou sou um gerente de vendas da cooperativa. É o I. Eu vou ser um gerente de vendas da cooperativa, eu tenho que ser o cara de gestão de pessoas, eu tenho que ser a pessoa que vai, de fato, liderar esse grupo, estar atento e desenvolver. Então, o que a gente percebe é essa modificação, que é exatamente esse conceito antigo, que a estrutura da empresa é: eu tenho um RH que cuida de pessoas, eu vou cuidar de vendas, o outro vai cuidar de crédito, e assim ia. Agora não. Cada um dentro da sua caixinha tem que incorporar essas outras atividades, entender que tem que gerir pessoas, tem que propiciar um ambiente adequado e tem que estar atento aos movimentos.
Então, quando eu vi esses cargos, eu fui diretor de felicidade, eu falei, se a pessoa recebe só para ser diretor de felicidade, que é curiosa, te lembro bastante. E não, são vários diretores de outras áreas técnicas que estão incrementando seus cargos, o I, né, no mais ou uma coisa ou outra, porque as empresas estão identificando, as mais modernas, vamos dizer assim, que tem que, de fato, ter pessoas direcionando entender. Ela tem que pensar na felicidade dos colaboradores. O outro vai ter um de desenvolvimento, porque eu tenho que lembrar que, mesmo sendo técnico, as pessoas têm que ser desenvolvidas. Então, eu acho que isso é uma modificação. E aproveitando já esse slide que está aí na minha frente, eu queria que você aproveitasse assim, esse momento. Quais são as dicas práticas de como fortalecer, de fato, essa cultura na cooperativa? Sim. Só reforçando um pouquinho do que você trouxe aí, que é bastante importante também, Raquel. Existe uma frase que diz que o bom líder, ele não se preocupa só com os resultados, né? Ele tem que se preocupar com as pessoas, porque quem vai gerar os resultados são as pessoas. Então, não adianta só a gente direcionar para a meta, né? Para o resultado, cobrar resultado, cobrar entrega, cobrar que cumpra a meta, porque uma hora a coisa deixa de rodar. A gente tem que se preocupar com que as pessoas estejam bem, satisfeitas, se sentindo bem no ambiente corporativo, entendendo do propósito, né, da cooperativa, porque aí dessa forma é o que a gente vai conseguir com que elas entreguem o melhor delas e a gente vai conseguir melhores resultados. Né? Então, como que a gente fortalece, né, a cultura de sustentabilidade e talentos na cooperativa? Com várias ações, né? Nós trouxemos algumas aqui para vocês, mas eu acho que a primeira o trabalho precisa fazer sentido para o colaborador, né? Então, desde lá da contratação, de novo, ele entender, né, qual é a empresa que ele está entrando, qual que é o negócio da empresa, qual vai ser a atividade, o que de fato ele vai ter oportunidade de fazer e qual que é o propósito, né? Porque hoje as pessoas, né, não são mais só executoras. Não basta a gente chegar para o colaborador e falar, olha, faz essa tarefa aqui e ele vai pegar e fazer de olho fechado. Não, às vezes ele vai querer entender o porquê que ele está fazendo, para quê. Mas se eu fizer, e se eu não fizer, vai impactar no quê? Então, tudo isso é importante a gente deixar claro para eles, e eles só vão conseguir encontrar satisfação naquilo que eles fazem se eles entenderem o propósito. Então, o propósito é a primeira coisa, a gente já parte daí desde o momento da contratação e no dia a dia, o tempo todo, a gente tem que estar tem que trazer o propósito, né? Então, olha, eu estou pedindo para você fazer isso, porque para a gente tem a estratégia de chegar lá na frente, em tal ponto, e para a gente chegar lá, a gente precisa passar por esse caminho aqui, então, por isso que essa atividade sua é importante, porque faz parte dessa construção da onde a gente quer chegar. Então, isso tem que ser feito o tempo todo com todos, né? Independente do cargo e da posição, porque às vezes a estratégia, o propósito está muito claro na cabeça dos dirigentes da cooperativa, mas de quem está embaixo executando e de quem faz a coisa acontecer ali no dia a dia, às vezes não. A questão da Vou até confiança. aproveitar Oi, pode falar. rapidinho, Aline, emendar essa questão do propósito, falando de cooperativas de crédito. A gente vê muita questão do cadastro. Às vezes é um estagiário que está fazendo, uma pessoa que acabou de se contratar a cooperativa, ele não entende quanto é importante o cadastro para a cooperativa, que é o coração da cooperativa é informação sobre associada. E você faz a questão do propósito, ou seja, a pessoa pode estar lá fazendo aquela atividade e entender que todo dia só faz a mesma coisa. Coloca dados no sistema, digita os documentos, e ele não entende o que aquilo significa para a cooperativa. Então, é muito interessante exatamente essa sua fala nesse aspecto, que é algo que já é muito operacional para alguém, é muito estratégico em outras áreas da cooperativa, aquela pessoa nem sabe o quanto ela está contribuindo em fazer aquele cadastro de forma adequada, trazer informações, estar atento, né? Enfim, quem é da área sabe que tem várias nuances em relação à documentação, todos os processos, somente para evitar fraude. E muitas vezes a pessoa que está ali na frente da cooperativa não tem noção disso, não tem noção quanto importante é aquela atividade que ela executa dia a dia repetidamente. Te devolvo a palavra. Exatamente. Eu trouxe um exemplo que exemplifica muito bem aí o que a gente estava colocando, né, sobre esse entendimento. É fundamental. A questão da confiança também, né, gente? Então, hoje as pessoas buscam ambientes psicologicamente seguros. Não sei se todos já ouviram esse termo aí, mas está bastante discutido, né, no mercado hoje. Ambientes psicologicamente seguros. O que é isso? Eu quero atuar num ambiente em que eu tenha confiança e segurança para acertar e errar.
Porque se as empresas pedem, né, criatividade e inovação, elas precisam dar o espaço, né, para que as pessoas coloquem as ideias e essa criatividade e inovação em prática, mas precisa também acolher, deixar a pessoa tranquila que se não der certo, tudo bem, errou, faz parte, né? É aprendizado, a gente sempre aprende com erro. Então, não tem problema você errar, o importante é a gente buscar soluções, né? Então, já errou, tá lá o erro, a gente precisa buscar uma solução, o que a gente pode fazer para melhorar. E as pessoas só arriscam, só são criativas e inovadoras em ambientes que elas sentem seguras para isso. Né? Se eu estou num ambiente que eu acho que se eu der minha opinião e não está de acordo ali com o que os outros pensam e eu vou ser mal vista, eu posso ser até prejudicada porque eu falei ali o que eu penso, né? O que eu sugeri, uma coisa que eu fiz, tive uma ação, tomei a iniciativa ali, estou com um problema, tomei a iniciativa, fui lá e resolvi da forma como eu acho que eu deveria resolver. E depois eu vou levar uma chamada, né, uma bronca, ou vou ser culpabilizada por aquilo, ou vou ser prejudicada, eu prefiro não fazer. Então é aí onde as pessoas ficam muito passivas, né? Então tá explodindo uma bomba lá, deixa explodir, não vou nem me meter, porque depois se der algum problema lá, a responsabilidade é minha, eu que vou ficar mal visto. Então, quem está lá na liderança que vá e assuma o problema e resolva. Então, assim, para que a gente tenha pessoas proativas, criativas, inovadoras no nosso ambiente organizacional, a gente precisa transmitir essa confiança para elas, né? A gente precisa ser parceiro, olha, tudo bem, né? Se você errar, eu quero que você arrisque mesmo, que você traga as ideias. A mesma coisa da gente falar, olha, eu quero que as pessoas falem o que pensam, tragam sugestões, as críticas, o que está afligindo, mas aí você vai para a reunião, ninguém abre a boca, está todo mundo calado ali. Por quê? Porque as pessoas têm medo, né, de falar às vezes o que pensam, porque se eu falar o que eu penso, como que eu vou ser visto, o que isso pode me trazer de consequência. Então, é um trabalho constante também a gente procurar, em todas as nossas ações aí, do dia a dia, transmitir essa confiança para que as pessoas consigam entregar o melhor que elas conseguem, o que elas podem. Canais de comunicação é fundamental, né? E aí os canais de comunicação dentro da cooperativa pode ser com as lideranças, pode ser uma urna ali, né? Para a pessoa colocar a sugestão. Pode ser, aqui na KINAC a gente tem um programa que chama Portas Abertas. E dentro desse programa, uma das ações é o canal Fale com a Diretoria. Então, a gente criou um canal online que as pessoas entram na área do colaborador, né? Dentro lá do nosso site aqui da KINAC, tem uma área exclusiva para os colaboradores, e eles podem encaminhar sugestões, dúvidas, críticas, anseios, enfim, de forma anônima ou identificada, diretamente para a diretoria, né? Então, às vezes, eu estou aqui com a minha liderança, já falei, mas eu sei que às vezes não está na alçada dele decidir ou resolver essa questão, ou às vezes não sou ouvido, né, pela minha liderança, acho que ele não sou compreendido, mas quero que isso chegue num canal mais elevado e que seja resolvido de alguma forma. A gente precisa disponibilizar esses canais e esse acesso, né, para que as pessoas tragam as ideias, as sugestões, o que eles entendem que, ou até mesmo, hoje em dia a gente fala muito aí das questões de assédio, né, de problemas mais graves mesmo, né, quanto a gente vê às vezes acontecer algumas coisas sérias e a pessoa não tem com quem falar, porque ela não tem ninguém de confiança. Eu vou falar com o RH, às vezes o RH já vai falar para o meu líder, ou já vai falar para o diretor o que vai acontecer comigo. Ou então, se eu não posso falar isso para o meu líder também, aí a pessoa fica sem saber com quem conversar, e aquilo vai angustiando e vai dando um desespero, e às vezes a pessoa até sai da empresa, a gente perde um bom colaborador por não ter um canal adequado de comunicação. Então, é importante sempre a gente pensar nisso, né? Disponibilizar canais adequados para que as pessoas consigam trazer as questões aí, o que está acontecendo, de uma forma segura, né? Sentindo segurança e confiança. Se preocupar com o desenvolvimento, né, das pessoas, então é importante também nas cooperativas a gente disponibilizar pessoas que auxiliem no processo de desenvolvimento dos colaboradores. Aí cada empresa dá um nome, né? Algumas chamam de coaching, mentor, outras chamam de padrinho, né? Mas é importante que o colaborador encontre na cooperativa alguém que se interesse ali pela carreira dele e que ajude a direcionar,
né? Então, eu quero chegar no ponto X. O que eu preciso fazer para chegar nesse ponto X? Olha, faz esse curso, vai por esse caminho, procura estudar um pouquinho mais sobre aquilo, ou tem uma dúvida aqui sobre tal processo e análise sozinho eu não consigo fazer. A pessoa precisa de alguém que vá orientando, que vá mostrando, né? Ajude a desenvolver a parte crítica. Então, muitas vezes pode ser o próprio líder, mas às vezes não, às vezes pode ser alguém de alguma outra área, ou um colega de trabalho, por exemplo, um estagiário que fica com um analista, né, trabalha diretamente com o analista, mas é importante as pessoas encontrarem pessoas de referência na cooperativa que ajudem nessa orientação aí em relação ao plano de carreira e desenvolvimento. Humanização, né, gente, que tem sido também bastante conversado no mercado aí nos dias de hoje. No passado, a gente falava muito aquela frase: quando eu chego na empresa, meus problemas da minha vida pessoal ficam da porta para fora. Aqui dentro eu sou a Aline profissional. E hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Hoje a gente precisa considerar que quem está aqui na empresa não é só o profissional, né? A pessoa, quando vem para a empresa, ela traz, sim, toda a história de vida dela, ela traz os problemas da casa dela, com o filho, com o marido, problemas de saúde, ela traz várias questões e isso influencia, sim, no quanto ela vai conseguir atuar bem ou não aqui na nossa cooperativa, e a gente precisa considerar isso, sim. Conhecer o colaborador, conhecer a história de vida dele, conhecer quais são as dificuldades, perceber se está num dia diferente, está com um comportamento estranho, o que está acontecendo, oferecer uma palavra amiga, porque muitas vezes a empresa hoje tem sido até a rede de apoio da pessoa. Tem muitas pessoas que às vezes não têm uma rede de apoio em casa, não tem um bom relacionamento com a família ou não tem amigos e encontra essa rede de apoio na empresa, né? Então, a gente precisa ser esse canal de apoio para as pessoas também, né? Então, se preocupar não só com as entregas, com o resultado, mas, em primeiro lugar, se preocupar com o bem-estar das pessoas, porque as pessoas estando bem, eles vão entregar muito melhor, com certeza. E a questão da liderança, né, que eu comentei com vocês, que a gente precisa cuidar das nossas lideranças, desenvolver programas, né, de desenvolvimento para essas lideranças, identificar quais são as dificuldades, as necessidades e tentar trabalhar com eles essa questão do apoio e da orientação também, porque, como a gente disse, não é porque a pessoa é líder que ela sabe de tudo. Ela também é um profissional em desenvolvimento, tá? Olá a todos. Raquel, me escuta bem? Sim, perfeitamente. Obrigado. Pessoal, aqui comentar de 3 itens, tá? Destacado em empatia, compreensão e metas. Acho que é importante a gente comentar um pouco aí desse líder sustentável, apesar de muito bem destacado aí pela Thaís e pela Aline. Quando a gente vê esse líder sustentável, é tão importante e necessário, mas justamente porque ele interliga, né, propósito com pessoas. E aí, pensando nesse líder também, né, sustentável, ele de entender todo esse impacto dentro do ecossistema, né, da sua equipe, dentro da cooperativa. Por isso a gente apresenta esses itens chaves na nossa avaliação. Primeira questão da empatia, né? A importância aí do líder sempre colocar seus colaboradores em primeiro lugar dentro do ciclo de trabalho. E ele também ser capaz de cativar, né? E entender a sua equipe no sentido de buscar essa confiança dos colaboradores para que se dediquem melhor aí dentro do ambiente de trabalho. Também tem uma visão de um líder humano e também se preocupar, né? Entender e respeitar os processos e os desafios de cada colaborador, né? Dando aí mais autonomia, claro, né? Para cada um desenvolver mais, também sendo um ponto de apoio dentro do ambiente de trabalho. E também tem que entender, né, que pessoas não são recursos descartáveis, né? Justamente aí buscando interpretação e entendimento dentro da equipe e as habilidades de cada um. E aí também comentando um pouco aí da compreensão e entendimento das atividades, né? A gente também tem que ter em mente que ele também é responsável por integrar esses pontos, né, de execução dentro do trabalho, conectar processos, né, pensando aí no objetivo, na missão da cooperativa e direcionando essas pessoas adequadas para executar essas atividades, né? Procurar se aprofundar, né, dentro dos seus problemas táticos e também fazer esse direcionamento, tá? Pensando em metas, a gente vê a interligação, né, desses desafios associados a propósito, né?
E uma das maiores dificuldades hoje, quando a gente tem um time, é um chefe mal preparado. Por quê? Justamente ele não sabe qual que é o propósito que ele coloca dentro do trabalho. E aí, quando você aplica uma liderança mais sustentável, que você consegue agregar valor dentro aí do modelo de negócio, né? Sem perder a visão da importância e do sucesso para promover cada colaborador dentro do ambiente de trabalho. E aí, Raquel, te devolvo aí a Isso. palavra. Antes de você me devolver, eu tenho uma pergunta para você. Opa, vamos lá. Considerando, assim, até o seu perfil, né, de líder, gerente de uma área, até diversas caixinhas que a gente fala, conta um pouco para a gente qual o desafio do líder nessa gestão de talentos, né? Que eu entendo assim, a gente traz as questões de tudo que engloba ser líder, mas no seu dia a dia prático, quais são os desafios? Conta um pouco para a gente, se for possível. Olha, Raquel, hoje a gente vem de uma geração, né, que busca mais desafios ou satisfação do que salários, né? E aí fica no perfil do líder tentar buscar cativar esse colaborador e direcionar em uma atividade mais adequada para ele agregando dentro da cooperativa. E outro ponto que eu também destaco hoje é esse ambiente híbrido, né? Onde a gente acabou afastando um pouco aí alguns colaboradores. E internamente, aqui na KNAC, além da gente ter aqui um rodízio, a gente tem definido, no mínimo, aí, mensalmente, né, essas reuniões presenciais, aí com toda a equipe, não no sentido de cobrança, né, mas no sentido de integrar esse ambiente, né, estreitar um pouco esse relacionamento entre os colegas, né, deixando o ambiente, sim, mais humano, mais leve, e é isso daí que a gente acaba destacando aí. Outro ponto que eu também vejo aí do desafio do líder, né, por conta das situações agora, é tentar identificar sinais, né, seja de desmotivação de algum colaborador, ou falta de interesse em alguma atividade, né, ou até questão de atraso. E aí a gente vê hoje o líder, né, nesse redemoinho de tarefas, de atividades, mas tentar aí parar pelo menos algum tempo, ter uma conversa, né, ou simplesmente ouvir o colaborador, né. Hoje a gente vê muita frase, empresa é feita de processo, mas na verdade a empresa é feita de pessoas. E aí entra o papel responsável aí do líder de tentar buscar isso. E aí eu me lembro de um exemplo, tá? Na época que eu trabalhei no sistema do cooperativismo, né, um colaborador que sempre dava bom dia, dava risada, brincava com todo mundo, brincava que era de São Paulo. E naquele dia específico ele não deu bom dia, ele não tomou um café com a gente, ele ficou quase 2 horas sentado na mesa dele, não conversou com ninguém. E aí eu fui lá, conversei com ele, deleguei uma atividade, ele fez errado. E aí quando eu fui conversar com ele, eu acabei descobrindo que ele estava com um problema particular da esposa dele, e ele não tinha condições emocionais ali para continuar trabalhando. E ele estava trabalhando porque ele justificou que não tinha banco de horas. E aí foi uma avaliação que eu pensei, olha, vamos conversar, vamos sentar e verificar quais são suas atividades de risco, que estão com problemas. E ali a gente levou para a diretoria, explicou a situação. Ele acabou ficando 2 dias, né, para resolver o problema dele. E quando ele retornou, claro, a gente fez as atividades para compensar, mas numa reunião interna ele acabou destacando, né, esse assunto que a empresa conseguiu resolver o problema dele e ele voltar de forma satisfatória ali no ambiente. Obrigada aí pelos exemplos. É muito importante escutar isso, porque eu entendo que no dia a dia da cooperativa é tanta coisa para fazer, tanta coisa para administrar, que a gente pode estar esquecendo exatamente de escutar as pessoas, de estar atenta a elas. Devolvo a palavra aí, que vai ser o próximo expositor. O Wilton falou agora sobre satisfação, né? Ele trouxe um exemplo ali para a gente, e eu vou falar satisfação voltada ao colaborador, né? Então, a Aline falou da empresa, o Wilton falou da liderança, e o colaborador, né? O que traz satisfação para ele? E satisfação é individual para cada um. Então, às vezes, o que me traz satisfação, o que me traz felicidade é diferente para a Raquel, né? Então, cada um tem um perfil diferente. Mas esses pontos que eu vou desenvolver aqui com vocês é, no geral, o que as pessoas buscam, né, nas empresas e o que causa motivação e satisfação. Então, qual que é o primeiro, né? É a autonomia. Então, autonomia é quando eu consigo fazer a autogestão das minhas tarefas. Eu sinto que o meu gestor confia em mim, né, que ele não vai ficar lá em cima de mim para acompanhar minhas atividades. É importante que acompanhe, né, mas não para cobrar, não para apontar os meus erros, né? E quando a gente tem autonomia, dá uma autoconfiança para fazer nossas atividades. E aí, né, vem a questão da confiança. Então, quando eu trabalho em um local que eu tenho pessoas, né, que eu posso confiar, que eu consigo ter relações transparentes, que eu tenho segurança psicológica, que é o que a Aline falou, para errar,
né? Eu tenho um local que me acolhe, isso me gera satisfação, né? Eu quero permanecer no trabalho. Cooperação também, né? Um ponto aí que a gente é de cooperativa, a gente fala bastante, né? Então, quando eu estou num ambiente que eu tenho colegas que estão comigo com o mesmo propósito, né? A gente tem o mesmo objetivo para alcançar a mesma coisa, eu fico satisfeito, isso me gera satisfação. Porque se eu estou numa equipe que só eu faço, né? Só eu vou atrás, e nem meu líder, nem minha equipe tá lá junto comigo, eu não fico satisfeita. Né? Então é importante essa questão da cooperação. E aí, quando eu tenho uma equipe junto comigo e um líder, eu consigo entregar resultados fora da curva, né? Que é o que as pessoas sempre falam, eu quero entregar algo que é fora da curva. Né? Mas para mim entregar isso, eu tenho que ter autonomia, tenho que ter confiança, tem que ter cooperação. Flexibilidade também, né, um ponto que traz muita satisfação para os colaboradores, e aí também flexibilidade é individual para cada um. Então, às vezes, para mim, ser flexível no trabalho é entrar uma hora mais cedo, sair uma hora mais cedo. Às vezes, para um colaborador, é deixar o filho na escola e ficar trabalhando um pouquinho até mais tarde. Então, ele entra um pouco mais tarde, mas teve um tempo com a família dele, né? Teve lá uma memória afetiva, né? Deixou o filho na escola, que é o que às vezes as pessoas não conseguiam fazer ou não conseguem quando não tem essa flexibilidade, e aí fica até mais tarde, né, no trabalho. Então, o que é importante destacar? Que isso, é lógico que a gente não vai conseguir atender as necessidades de todo mundo, mas pensar nessa flexibilização, né, e aí vem também voltado para tarefa, para local de trabalho, para horário de trabalho, né, e isso não quer dizer que só porque eu vou ter um trabalho flexível, eu não vou entregar minha atividade, às vezes eu entrego até melhor, né, porque eu estou num local diferente, criei novas ideias, então isso é muito importante e traz satisfação. Saúde mental e humanização, né, um ambiente muito humanizado, é algo que hoje não é mais um diferencial. As empresas precisam ter, né? E hoje os colaboradores buscam bastante. Então, uma empresa, que é o que a gente falou bastante aqui, que ela é focada no fator humano, que ela se preocupa com o seu colaborador, que ela é empática, né? Me traz felicidade, me traz acolhimento. Então, se eu tenho uma empresa que até o que a Aline trouxe, né? Que eu sou a Thaís, mas que eu sou filha, que eu sou mãe, que eu fico doente às vezes, que eu tenho que estudar em algum momento, isso é importante, né? Então, se eu tenho uma empresa que sabe que eu sou a Thaís, mas que eu tenho várias questões que interferem no meu desenvolvimento, eu me sinto satisfeita, né? Então, uma empresa que faz ações voltadas à saúde mental, que faz ações sobre Novembro Azul, Outubro Rosa, né? Que são ações caminhadas, né? Aqui na KNAC teve, ano passado a gente fez uma caminhada com os colaboradores, então a gente saiu e foi no parque com eles, então isso traz satisfação, né? Eu percebo que a empresa se preocupa comigo. E diversidade e inclusão. É um tema hoje que está sendo falado, né, em todos os locais, a gente vê bastante no LinkedIn, né, que as pessoas falam muito sobre, tem vagas, né, específicas para incluir as pessoas. E quando eu falo de diversidade e inclusão, as pessoas precisam se sentir respeitadas e incluídas no ambiente onde elas trabalham. E isso vai de acordo com a minha raça, com a minha cultura, com a minha orientação sexual, com a minha religião, né, com alguma deficiência que eu tenho. Então, eu tenho que pensar, quando eu vou entrar numa empresa, que ela vai me respeitar, né, e vai me incluir, de acordo com todas as diferenças que eu tenho. E aí eu posso pensar assim, Thaís, mas na minha cooperativa eu não tenho nenhuma cota e nenhuma política, né, que trata sobre diversidade e inclusão. E tudo bem, você pode pensar nisso futuramente. Mas o que importa é que desde o momento que você está triando o currículo, desde do momento que você está fazendo esse recrutamento e seleção, você não tenha nenhuma discriminação. Que você tome muito cuidado com isso e entenda que o que é importante, trazer pessoas diversas, né? Que quando eu tenho uma empresa que me respeita, que cuida de mim e foca nas minhas competências comportamentais e técnicas, né? Isso me gera satisfação. E eu posso ser quem eu sou de verdade, não preciso ser uma pessoa em casa e outra no trabalho. Tá? Então, quando a gente junta essas várias questões, né, que eu trouxe aqui, no geral, traz satisfação para os colaboradores. Então, atualização é um fator que ajuda nesse fortalecimento. Então, o que é isso? A gente comentou lá no início que as pessoas hoje têm necessidade de processos mais dinâmicos, né? De atuar com processos mais dinâmicos, que o trabalho seja mais facilitado, que traga satisfação, que tenha um propósito. E isso inclui a gente investir nas pessoas, né? Então, na capacitação, no desenvolvimento das pessoas, proporcionar o acesso deles a cursos, a participação, investimento aí em participação
em feiras, eventos, congressos, para com que eles possam acompanhar o que vem acontecendo no mercado, quais são as práticas de mercado e trazer essas inovações para dentro da cooperativa, né? Então, se a gente quer atualizar aqui os nossos processos, as coisas que a gente faz e queremos manter a competitividade, né, que é o que a gente falou lá atrás também, com o mercado, a gente precisa trazer práticas inovadoras para a nossa cooperativa. Isso a gente vai conseguir através do quê? Com o apoio dos profissionais que a gente tem aqui, que vão trazer os projetos, implantar os projetos e tocar os projetos. Então, a gente precisa investir nesses profissionais e para com que eles consigam trazer essas inovações para a nossa cooperativa. Então, dar o espaço, estabelecer um ambiente de confiança, né, com que eles possam atuar de uma forma com maior autonomia, sem medo de acertar e de errar, mas também incentivar a capacitação e prepará-los, né, oferecer ajuda, direcionar, porque nem sempre, às vezes, a pessoa consegue fazer tudo sozinha, muitas vezes, por mais capacitado que ela esteja, sempre também, às vezes, vai precisar do apoio ali da liderança, seja acompanhando, compartilhando ideias, enfim. Pode passar, Thaís. Eu queria saber. Pode falar, Aline, Raquel. Oi. eu queria direcionar uma pergunta para o Wilton. A gente Tá. fala muito aí da questão de investimento, desse acesso, do acompanhamento do mercado, né? Eu queria, Wilton, a gente sabe que as cooperativas de crédito são um fato, famoso fato. Então, eu queria saber de você, com sua experiência, dia a dia prático, como é que a cooperativa pode utilizar o FAT, tanto para desenvolver os colaboradores, como para, de fato, trazer ações de melhoria do meio ambiente, do ambiente interno da cooperativa, de fato, ela consiga promover essas questões ligadas à qualidade de vida, à humanização do ambiente de trabalho. Você pode dizer como vocês trabalham, ou como, de fato, a gente pode orientar nosso público aqui? Claro, sim. Boa pergunta. Raquel, quando a gente fala em FATS, né, lá no Fundo de Assistência Técnica Nacional Social, lá na Lei 5764, lá no artigo 28, né, inciso 2, aí dentro do seu objetivo, né, que está na prestação de assistência aí aos associados, familiares, né, e quando previsto o estatuto aos empregados e também a comunidade dentro da sua organização, acho que é bom a gente sempre reforçar, né, principalmente das cooperativas, a importância de ter bem documentado, né, adequadamente formalizado e aprovado o regimento aí com as suas definições. E aí quando a gente fala também, pensando no fato, essa questão de orçamento, né, aí justamente seus recursos, é possível a gente linkar em dois pilares aí no nosso perfil e nossa utilização. Primeiro, o pilar técnico, né? Aí pensando na questão de cursos, treinamentos e capacitações, né? Aí para o desenvolvimento do colaborador, sempre voltado aí à missão e ao objetivo aí da cooperativa, também questão do seu crescimento, e também é muito o pilar social, tá? Aí pensando aí na questão de projetos voltados ao ambiente de trabalho, né? Valorização e reconhecimento do colaborador, bem-estar e programas de saúde, qualidade de vida, né? E também pensando em alguns exemplos, né? A gente pode aí questão de programas de graduação, MBA, mestrado, participações em congressos, né? Atividades aí também voltadas ao cooperativismo. Né, Eline, se quiser complementar com algum item aí na área de gestão de pessoas, também fica à vontade. Eu acredito que é por aí mesmo, Wilton. Então, a gente pode aproveitar, né, o benefício aí, já que tem o FATS, e pensar em programas, né, que fortaleçam a sustentabilidade de talentos, a satisfação, o desenvolvimento e a capacitação das pessoas, principalmente a questão também de qualidade de vida, saúde, é um conjunto de coisas, né? E aí eu vou trazer mais um item aqui, estou preocupada com o horário, Raquel, mas já estamos quase finalizando aí, tá? Pode complementar. Eu vou trazer mais um item fortalecedor da sustentabilidade de talentos nas cooperativas, que são as novas práticas, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo olhando para as nossas práticas, para os nossos processos, para as nossas atividades e pensando o que a gente pode melhorar, o que a gente pode facilitar, desenvolver, otimizar, né? Fazer de uma forma diferente, que vai ficar um trabalho mais leve para o colaborador, otimizar o tempo dele para que ele consiga desenvolver novos projetos, trazer melhorias. Então, isso é o tempo todo. Eu acho que é um conjunto de
de ações aí que cabe não só à liderança, né, mas a todos que estão na cooperativa, podem participar, e desde que a cooperativa dê esse espaço, as pessoas podem participar e trazer as suas sugestões, pensando na melhoria dos processos. Em relação à liderança, se você conhece a sua equipe, você sabe quais são as expectativas, né, dos colaboradores e onde eles querem chegar, proporcionar desafios, né? Então, nem sempre vai ser possível eu mudar 100% da rotina, da atividade ali que a pessoa faz, mas qual que é o desejo dela? Eu tenho desejo de conhecer um pouco mais sobre tal assunto, então, encontrar formas de, no ambiente corporativo, disponibilizar o acesso dela àquelas informações e a oportunidade dela desenvolver aquelas atividades também, isso também é importante. E a participação nas decisões e nos negócios, né? Então, como eu disse lá atrás, comunicar quais são as estratégias, né, da cooperativa, onde a gente quer chegar e por que que a gente está tomando essas medidas, essas ações hoje, porque existe um caminho a trilhar para com que a gente consiga chegar lá na frente. Então, por isso que essa ação que a gente executa hoje é necessária. Só que isso está claro, de novo, né, na cabeça dos dirigentes, nem sempre na cabeça de todos os colaboradores. Então, é importante a gente deixar isso para eles claro e propiciar um espaço para com que eles participem, contribuam também com ideias. Então, as ideias não precisam vir o tempo todo dos líderes e do RH, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente precisa ouvir o que eles querem, né? Que programa que vocês sentem falta? O que vocês gostariam que tivesse? Isso é importante. E a transparência, né, em tudo, né, em todos os processos, novamente, desde o processo seletivo, eu vou contratar uma pessoa, eu preciso ser muito transparente com o que ela vai ter de oportunidade, de possibilidade aqui, então ela vai trazer as expectativas dela, eu preciso ouvir, preciso deixar claro se aqui vai ser possível ou não, porque precisa ter esse alinhamento desde lá do início, né? Para quem já está na cooperativa, também o tempo todo, na conversa com as lideranças, mas só vai conseguir fazer esse alinhamento se a liderança parar e conversar com a equipe, né? Então, você fez uma pergunta lá atrás dos desafios da liderança, eu acho que um deles é a sensibilização das lideranças entenderem que você hoje ser um líder que se preocupa e que cuida das pessoas não é mais um diferencial, é uma necessidade. Então, hoje, se você é um líder que só se preocupa com meta, resultado e entrega, precisa sensibilizar que se você não parar e olhar e cuidar das pessoas, você não vai conseguir mais os resultados e as entregas. Então, o líder cuida das pessoas e as pessoas realizam as entregas. Então, você conversar com um colaborador, toma tempo, mas eu vou parar. Você não conversa, às vezes, em menos de uma hora, né? Se você for conversar direito, que é a forma como deve acontecer. Não adianta você querer dar um feedback para o colaborador em 10, 15 minutos e agendar um a cada 15 minutos. Você tem que reservar um tempo, ouvir a pessoa com calma, acolher todas as demandas, isso toma tempo, e muitas vezes não é realizado, a gente sabe, porque a demanda de trabalho, a rotina consome a gente, né? Então, as entregas que precisam ser realizadas, às vezes não dá tempo e as pessoas vão deixando a gestão de pessoas de lado. Depois eu converso com ele, depois eu vejo isso, depois... E nesse depois a gente acaba perdendo aí os nossos talentos. Então, para que tenha alinhamento de expectativa, é importante que tenha esse espaço, esse canal de comunicação com as lideranças, com os dirigentes aí da cooperativa, com o RH, com os colegas de trabalho. E primeiro, novamente, já falei isso lá atrás, vou reforçar aqui para vocês. Primeiro lugar a pessoa, depois o profissional. Então, para que a pessoa, o colaborador tenha confiança, né, no ambiente de trabalho dele, ele precisa perceber que ele é visto, que ele é aceito como a pessoa que ele é, com todas as questões que ele tem. Então, hoje, fazer gestão emocional das pessoas, eu acho que é um dos maiores desafios, né, de todos nós, porque todas as pessoas têm as suas questões psicológicas, emocionais, mas a empresa precisa cuidar disso também, né, e olhar, sempre que eu vou conversar com um colaborador, eu preciso primeiro olhar para ele como pessoa. Muitas vezes o colaborador procura a gente enquanto líder para trazer uma questão que ele está em dúvida ali, o que ele faz, qual que é a decisão, qual que é o melhor caminho. E aí, claro, a gente tem, às vezes, o interesse com que ele permaneça na empresa, é um bom profissional, a gente não quer perder,
mas eu preciso sempre ouvir ele como pessoa e aconselhar pensando no que vai ser melhor para ele. Então, se o que é melhor para ele é permanecer aqui com a gente consegue oferecer aí os recursos, né, que ele precisa para o processo de saúde mental e desenvolvimento, ótimo que ele permaneça. Agora, se a gente não consegue, né, a gente tem que sempre desejar o melhor para a pessoa, que ele busque aquilo que é melhor para ele. E de tudo que é o fortalecedor aí, eu termino com a palavra confiança, né? Então, se o colaborador encontra no seu ambiente de trabalho um espaço e pessoas de confiança, ele vai pensar duas vezes antes de trocar o trabalho que ele tem aqui na cooperativa para ir trabalhar num lugar que ele não sabe como são as pessoas, né? Então, eu confio aqui na minha liderança, confio nos meus colegas de trabalho, confio nas estratégias e na forma de atuação da empresa, me sinto bem, isso com certeza vai trazer satisfação para ele, tranquilidade, e com certeza vai fortalecer a sustentabilidade de talento. Então, invistam nas pessoas e invistam na confiança, que eu acho que é o melhor caminho aí para a sustentabilidade. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Desculpa aí ter ultrapassado uns minutinhos. Muito obrigada, Aline, Hilton, Thaís. Gratidão por compartilhar conosco o conhecimento de vocês esse dia a dia, que a gente vê muita questão teórica, mas a gente quer ouvir muito a prática, né? Que é que vocês identificam que, de fato, é isso que agrega o valor e a gente sai dessa salinha aqui do painel pensando o que é que eu vou melhorar na minha cooperativa. Então, agradeço também a todos os participantes. Hoje encerramos nosso ciclo de painéis de comemoração de AC. Gratidão a todos que estiveram conosco todas as terças-feiras de junho e hoje, sexta-feira, fechando o mês. Gratidão a todos, muito obrigada.